Bom, arquivo 05 gerenciando arquivos.php, a gente vai trabalhar agora então com o gerenciamento real de arquivos. A gente vai trabalhar aí criando um arquivo, editando ele, passando novas linhas, tá? Editando essas linhas. A gente vai trabalhar com TXT aqui para que você entenda realmente os comandos. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que a gente tem um ambiente um pouco diferente aqui. Quando a gente trabalhava com pastas, ao existir uma pasta, e quando você tentava criar uma nova, dava erro. Aqui no arquivo, quando é um arquivo, o PHP vai substituir o existente, tá? Então você tem que prestar atenção nisso também, ok? As verificações são as mesmas, file exists ou o isdir. Vamos lá então, pessoal, a gente vai fazer um exemplo aqui bem prático, só para você entender o comando realmente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir aqui a pasta e vou criar uma nova pasta, um 05 aqui, só para a gente trabalhar dentro dela, tá? Então vamos lá, variável basedir será igual a getCwd, ponto para concatenar, barra 05, que é a pasta que a gente criou ali. Vamos dar um eco rapidinho aqui na basedir, já deixar com o debug aqui para a gente enxergar, né, onde que a gente está. F5 para atualizar tá aí. Primeiro passo então, pessoal, é a gente realmente criar o arquivo. Dentro do comando fopen, que é o que a gente utiliza, a gente tem alguns modos de utilizar ele, tá? Quais que são? A gente tem aqui o R, modo R, tá? Que vai ler. A gente tem o modo W, que vai escrever no arquivo. E a gente vai ter também o modo A, que vai anexar, tá? Então eu tenho read, write e append, certo? Com isso, sabendo disso, a gente já sabe como trabalhar. Então eu vou dizer o seguinte, variável file será igual a fopen, vou ter ali o meu basedir, então variável basedir, barra, e eu vou criar um teste, ou um 05, pode ser 05.txt. Como eu quero criar ele, então o meu modo aqui é o W, certo? Porque a gente vai criar, ou seja, escrever um novo arquivo. Vou dar um F5 para atualizar, vamos acessar lá a pasta 05 e está aí o nosso arquivo 5.txt, criado, ok? Agora o próximo passo é a gente fazer o que? A gente vai escrever nele, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui a variável texto ou txt, que será igual. Eu vou passar aqui, pessoal, Robson v.leite. Vou ter aqui ó, um barra R e um barra N, que significa uma quebra de linha. Não uma quebra de linha HTML, mas uma quebra de linha de código, certo? Vou passar up inside treinamentos. Novamente eu vou quebrar barra R barra N e vou criar ainda aqui um www.upinside.com.br, ok? Então já tem um texto aqui simples para a gente manipular o nosso arquivo. Agora a gente vai escrever no nosso txt esse texto aqui. Então, writes, o handle que vai ser o file que a gente criou ali em cima e o txt ele já pegou aqui, certo? Então eu vou escrever nele. Sempre que você termina um trabalho com um arquivo, você tem que fechar esse arquivo para que você possa continuar manipulando. Se eu não fechar o arquivo, o PHP vai entender que esse arquivo está aberto ainda no documento para ser manipulado e aí ele não me deixa fazer outras coisas com ele. Então a gente sempre utiliza o fclose na variável file, tá? Então eu tenho fopen, o fwrite, que é para mim escrever, e o fclose para mim fechar. Simples assim. Eu vou dar um F5 para atualizar. E vamos agora abrir esse arquivo, eu vou editar ele aqui com o Notepad++, tá? Vou puxar ele aqui para a tela para a gente ver, ó. Tá aí a nossa escrita. Esse é o arquivo que a gente acabou de criar, né? A gente criou ele não existia, e a gente inseriu um texto, a gente escreveu um texto nele, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais uma linha aqui, né? Vamos escrever mais uma linha. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou criar aqui o variável add, que vai ser o que eu vou adicionar, tá? Vou começar com barra R, barra N, já quebrando a linha, porque a gente não está quebrando aqui no final. Então a gente não tem uma linha em branco sobrando no arquivo, certo? Eu vou botar cursos desenvolvimento web. Posso indentar meu código, então eu já tenho uma linha para escrever. Já tenho primeiro o conteúdo, certo? Aí vamos lá, variável fileTrue será igual a fopen. Pego novamente aqui o nosso basedir, barra 05.txt. Ok? E o que a gente quer fazer aqui é o que? É escrever, mas manter aquilo que já tem. Então eu vou utilizar o modo A aqui, que é o append, né? Que a gente vai adicionar alguma coisa ao final desse arquivo. Feito isso, novamente a gente tem o mesmo comando. fwrites, variável fileTrue, que é o arquivo que a gente abriu agora em modo A, e o add lá, que é o que a gente vai adicionar. E depois fclose, novamente, no nosso fileTrue, certo? Ponto e vírgula para finalizar. Vamos lá, F5, podemos abrir aqui o arquivo, já pediu para atualizar, está lá a linha adicionada, tá pessoal? E aí o que a gente pode fazer também? A gente pode ler esse arquivo. A gente pode vir aqui e exibir as linhas que existem nesse arquivo. Como é que a gente faz para ler todas as linhas então? Você pode ler uma linha só, tá? Atacando diretamente a linha,
mas o que a gente vai ver aqui é como fazer um looping de dados desse arquivo e exibir todos eles, tá? Então vamos lá, variável fileReads será igual fopen novamente, pegamos toda aquela nossa semântica, né? A variável baseDir barra 05.txt, estou pegando o mesmo arquivo. Perceba que nessa lógica que a gente está utilizando aqui, tá, pessoal? O arquivo está sendo criado sempre, tá? Então a gente está criando ele, a gente está substituindo e a gente está escrevendo nele. Toda vez que eu dou um F5 acontece isso. Se eu tirar essa primeira parte aqui, ó, vou até comentar para você ver, vamos comentar tudo que não está pronto, ó. F5, 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 tá? Dei 3. O que vai acontecer? Quando eu abrir o arquivo, ó, ele vai escrever várias vezes lá, tá? Porque a gente tem aqui o append acontecendo e ele vai sempre escrever uma nova linha. Agora, se eu remover o comentário aqui e der mais um F5, ele vai recriar o nosso arquivo, tá? Então vai ficar certinho ali como a gente está trabalhando, ok? Por isso que não está replicando, porque a gente está sempre criando ele novamente. Então eu tenho aqui a leitura, certo? O meu modo aqui agora vai ser realmente leitura, então R é o modo. E a gente já entra aqui com o while. O while, como a gente sabe, é enquanto acontecer. O que é o enquanto, pessoal? Eu vou dizer que enquanto tiver uma nova linha dentro do documento, né, uma linha a mais, ou seja, enquanto eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho uma linha abaixo, então eu vou executar o while e novamente até chegar aqui. Se eu não tiver mais uma linha abaixo do documento, eu paro o meu while, tá? A nova linha ela é representada pelo /R/N, mas ela também é representada por uma constante pré-definida que é o EOF, que vai representar também a quebra de linha, tá? Dentro do PHP a gente tem isso. O que acontece? A gente tem o file EOF, que vai identificar essa linha para a gente. A gente vai dizer o seguinte, que se diferente de FEOF, na nossa variável fileRead, então eu continuo fazendo a leitura. Se for diferente de uma nova linha, da última linha, certo? Eu vou fazer a leitura. Variável dado será igual a fgets, tá? Para pegar o content, então fileGetContent, a gente tem o comando também. Aqui o fgets vai pegar o conteúdo de um arquivo. Então fgets na variável fileRead. Ponto e vírgula para finalizar. E vou dar aqui um eco na variável dado br, ok? Vamos lá, F5 para atualizar, tá lá os dados já exibidos em tela. Tá, pessoal? E aí, para finalizar, aqui embaixo do end while, fclose na variável fileRead. Então é assim que você trabalha com arquivos, tá, pessoal? É bem simples, é uns comandinhos que você tem que decorar. Aqui você pode criar sitemap, RSS, você pode criar XML, manipular XML, manipular o próprio HTML, caso você queira fazer uma edição, de repente um painel para editar o arquivo, você pode fazer também, tá? A gente não vai ficar trabalhando muito nisso, foi só para você entender os comandos realmente, porque lá na parte de PHP orientado a objetos a gente vai criar classes para gerenciar os arquivos. Ou seja, para pegar uma imagem, transformar o tamanho dela, fazer o tratamento dessa imagem, fazer o tratamento dos arquivos. Então é algo muito mais avançado que a gente vai utilizar e que a gente tem que aprender passo a passo. Mas eu quero introduzir para vocês o conceito para que vocês conheçam a aplicação e quais são as funções para trabalhar com arquivo. Isso aqui é bem útil, por exemplo, para você fazer versionamento, para você armazenar erros, né? É bom você trabalhar, você saber trabalhar, principalmente com arquivo TXT aqui. E para continuar aqui, pessoal, a gente ainda tem alguns comandos que a gente pode utilizar para obter a linha que eu falei, por exemplo, né, ou para remover uma linha. Vamos ver isso aí, tá? Primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou dar um file put contents. Qual que é o nome do arquivo, pessoal? A gente vai pegar o mesmo que está aqui, ó, tá? Então vou dar um Ctrl+C, o mesmo que a gente está utilizando mesmo. Então passei aqui o basedir 05txt e o file put contents ele vai gravar dentro do arquivo os dados, diretamente aquilo que você vai passar, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui mais um teste. Vamos lá, F5 para atualizar. Vamos abrir lá o arquivo, ó, mais um teste, tá? Então ele simplesmente gravou o que está aqui, mas eu perco tudo que eu tinha feito antes, né? Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia obter primeiro os dados e depois dar output para somar algum dado. Eu posso fazer isso também. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos obter variável fileContent será igual a file underline getContents e eu tenho que passar o nome do arquivo. Vamos pegar ele aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, variável file será igual, eu vou criar esse file aqui para a gente utilizar sempre ele por padrão aqui, tá? Eu simplesmente file getContents no file, beleza. Eu já tenho conteúdo desse file na minha variável fileContent, tá? Posso dar um vardamp ali, você vai ver que eu tenho uma string com todo o conteúdo ali que tem dentro desse arquivo. Ok? Agora que eu tenho conteúdo, eu posso somar. Vamos somar com o add lá em cima, ó, file underline put contents, vou pegar aqui o nome do arquivo, que é o nosso file que a gente armazenou, file get contents, ponto para concatenar com a variável add. Então eu estou utilizando aqui a mesma semântica
né, sem precisar abrir, sem precisar fazer aí todo o gerenciamento, simplesmente utilizando uma função nativa. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos abrir lá, agora ele vai pegar o conteúdo todo, certo? E vai criar mais um que a gente adicionou ali pelo add, que está pegando ali o curso de desenvolvimento web. A gente consegue fazer simplesmente aqui, pegando o arquivo e reescrevendo todo ele. Então esse é outro modo que você tem de escrever no arquivo. E aí a gente pode também pegar um arquivo e transformar ele num array, que é bem legal. Às vezes você quer trabalhar aí com as várias linhas de um arquivo dentro de um array para fazer o gerenciamento, você consegue também. Só dar um HR aqui para você ver. Vamos separar esse código, beleza. Então eu tenho aqui 4 linhas. Eu quero que cada uma dessas linhas aqui se torne um array para mim poder usar todas aquelas funções que a gente já viu e fazer um gerenciamento legal, fazer aí uma manipulação legal, tá? Então como é que eu faço isso? É o mais simples de todos. Variável file igual a file e eu vou pegar ali o file que a gente criou aqui em cima. Tá? Tô só reescrevendo ela dizendo que ela é um arquivo. Eu tô contando para o PHP que ela é um arquivo. O que vai acontecer? Isso aqui já vai virar um array, ó. Vardump na variável file, tá? Então, esse file simplesmente vai pegar o conteúdo do arquivo e vai tratar ele em um array. Tá? Aí a gente tem o string 0, né? O índice 1, o índice 2 e o índice 3. Então, a partir disso, a gente consegue manipular esses dados com todas aquelas funções que a gente viu na aula de arrays. E, por fim, a gente pode copiar esse arquivo e deletar esse arquivo também. Então, primeiro vamos ver aqui como copiar, tá? O nosso file, eu não posso usar o file de novo, deixa eu só comentar isso aqui, daí eu posso utilizar o file direto. Vamos lá. Sempre que a gente está trabalhando com duplicação de arquivo, com rename, como a gente viu, a gente tem que ter o caminho do arquivo e o nome dele. Quando a gente for fazer uma cópia, é a mesma coisa. Você tem que ter o caminho e o novo nome para aquela cópia. Então, copy, variável file, e aí eu vou para getcwd /05, que é a pasta que a gente está trabalhando, teste.txt. Eu já vou fazer uma cópia desse arquivo, ó, F5 para atualizar, e a gente tem lá a cópia perfeita. Posso abrir aqui para você ver, ó, a gente tem o mesmo arquivo, certo? A gente simplesmente copiou ele como se tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, por fim, a gente vai ter aqui o unlink, que é o comando para deletar o arquivo. Posso passar aqui o file, e aí você vai ver que ele vai remover o 05, ó. Já removeu, deletou certinho, e assim que você pode fazer toda a gestão. Você pode trocar o nome de imagem, você pode copiar imagens, tá? Esse copy, por exemplo, você pode passar um link de uma imagem na internet, passar a pasta e o novo nome, e o PHP vai trazer para o seu site essa nova imagem, esse novo arquivo. Então a gente viu aqui todos os passos para trabalhar com o arquivo, desde a criação até a manipulação, a gestão, e na próxima aula a gente vai aprender a manipular os objetos.